Olá pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falamos sobre Cabala e autoconhecimento, uma jornada interior. Citamos que falaremos sobre a escala de Jacó, a árvore da vida, o corpo humano que busca crescimento espiritual, e falar também sobre a consciência. A menção da escala de Jacó na existência, em conexão com a Cabala, sugere uma alusão a conceitos místicos e esotérico presente nessa tradição. A escada de Jacó é uma imagem bíblica do Antigo Testamento que pode ser interpretada de várias maneiras. E seu uso na Cabala muitas vezes carrega significados simbólicos e profundos. Já falamos aqui muitas vezes a importância do simbolismo. Se você não assistiu, tem uns 2 ou 3 vídeos que falam sobre o simbolismo, a profundidade do simbolismo. A expressão a escada de Jacó tem origem, como já falamos antes, bíblico, né? É originalmente bíblica, referindo-se a um evento descrito no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que está, para quem quiser ler, está no capítulo 28, do versículo 10 a 19. Nessa passagem, Jacó, que é o filho de Isaac, sonha com uma escada o tempo todo, né? Muito tempo ele sonhando com essa escada. Essa escada, segundo ele, se estende da terra até o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Os anjos são seres espirituais, né? Que ele fala. A escada de Jacó simboliza que normalmente muitas pessoas aqui da terra, o humano encarnado, ele sonha com essa escada também. Então, se você já sonhou com essa escada, coloca aí nos comentários pra gente, ok? Pra gente começar a ter uma noção das coisas, como é que funciona, porque não é só essas pessoas que sonhavam com isso. A escada de Jacó, ela simboliza a ligação entre o divino e o terreno, servindo como um meio de comunicação entre Deus e os seres humanos. O evento é interpretado de diversas maneiras, sendo uma delas a ideia de que a escada representa a possibilidade de acesso à presença divina. Além do significado religioso, a expressão a escada de Jacó também pode ser usada de maneira mais ampla para descrever qualquer meio ou método que conecte dois extremos, que seria a terra e os céus, seja no sentido espiritual ou metafórico. No contexto do trabalho esotérico, o simbolismo pode ser mais informativo do que a abordagem direta da metafísica. Em muitas tradições esotéricas, símbolos são considerados uma forma de linguagem que transcende a comunicação literal. Cada símbolo pode conter significados profundos e multifacetados, permitindo uma compreensão mais rica e subjetiva. A alusão à implicação poética sugere que o simbolismo é frequentemente expresso de maneira poética e artística. Essa abordagem pode evocar respostas emocionais e despertar a imaginação, levando o insight intuitivo à experiência subjetiva. A ideia é que, ao envolver a imaginação, o simbolismo pode abrir portas para compreensão mais profunda e pessoais. A mente imaginativa pode captar nuances e percepções que pode não ser acessível por meio de uma abordagem escrita racional. Enquanto a metafísica muitas vezes busca uma compreensão lógica e racional do mundo, o simbolismo, olha o simbolismo tendo um grande papel, né? O simbolismo frequentemente opera em uma esfera mais subjetiva e não linear. Isso pode permitir uma compreensão mais holística e intuitiva das verdades esotéricas. É importante notar que essa abordagem pode variar entre diferentes tradições esotéricas e a interpretação específica dependerá do objeto cultural, religioso e filosófico envolvido. O texto da criação descrita no livro de Gênesis, na Bíblia, especialmente nos primeiros capítulos, é muitas vezes interpretado de forma alegórica. A alegoria é uma forma de expressão e de comunicação também, na qual elementos simbólicos são usados para transmitir uma mensagem
e uma mensagem bem profunda ou significado além do que é explicitamente na interpretação alegórica da criação em Gênesis. Diversos estudiosos e teólogos buscam significados mais simbólicos e universais. É como você vê uma imagem na rua, você andando, né? Se você já teve algum insight simbólicos, né, pela rua, escreve aqui nos comentários para a gente começar a fazer um certo estudo, né? Como é que as pessoas convivem o dia a dia com os símbolos que aparecem na visão, na atuação de visão dele. Em vez de entender os dias, por exemplo, da criação, repetindo aqui, não? Em vez de você entender os dias da criação de forma literal, como por exemplo, a interpretação alegórica muitas vezes sugere que esses dias representam estágios ou períodos simbólicos, não necessariamente equivalentes a períodos de 24 horas. O outro exemplo seria a figura de Adão e Eva, que pode ser interpretada não apenas como um indivíduo histórico, mas também como um arquétipo representativo da humanidade como um todo. Suas histórias podem conter mensagens simbólicas sobre o condicionamento humano, a queda e a redenção. O Jardim do Éden é outro exemplo que pode ser visto como um espaço simbólico representando a harmonia original entre Deus, a natureza e o homem antes da queda. A árvore pode ser interpretada como um símbolo do livre-arbítrio ou de capacidade de fazer escolhas morais, como a advertência de que algumas escolhas podem ter consequências. A interpretação alegórica permite uma abordagem mais simbólica e espiritual do texto, buscando significados mais profundos e universais que vão além da leitura literal. Essa abordagem é comumente encontrada em tradições teológicas e filosóficas mais amplas, onde a alegoria é valorizada como uma ferramenta para a compreensão e moral. Uma interpretação que vai além da leitura literal da descrição da criação, possivelmente indicando que o relato da criação, conforme descrito em Gênesis na Bíblia, não é considerado um relato físico ou histórico que ocorre em um curto espaço de tempo. Isso pode estar alinhado com interpretações alegóricas ou símbolos da leitura de Gênesis, nas quais os dias da criação não são vistos como período de 24 horas, mas sim como representações simbólicas de fases ou etapas da criação. Essas interpretações muitas vezes buscam uma compreensão mais metafórica e espiritual dos eventos. A ideia de que no texto da criação a descrição inicial não inclui uma forma ou substância física, assim como o conceito de um tempo antes mesmo das plantas serem desenhadas ou a primeira pedra a ser assentada. Essa interpretação ela pode ser consistente com a ideia de que o texto inicial da criação em Gênesis não se refere a um processo físico no sentido tradicional, mas pode ser interpretada de maneira mais simbólica ou espiritual. A ênfase pode ser colocada na criação como um ato divino de que vai além das limitações temporais e físicas humanas. Essas interpretações, muitas vezes alegóricas ou metafóricas, são comuns em diferentes tradições religiosas e filosóficas. Elas podem buscar extrair significados mais profundos e universais da narrativa da criação, indo além de uma interpretação estritamente literal. Na tradição cristã, por exemplo, o texto da criação em Gênesis inclui a descrição do Jardim do Éden, frequentemente associado ao paraíso. Esse é um estado inicial de harmonia e perfeição antes da entrada do pecado. O paraíso pode ser visto como um estágio de formação ou criação em que tudo está em ordem divina. As ideias de que no paraíso as ideias se manifestam como pura forma e o jardim
do Ed é simbolizado como a imagem perfeita de uma paisagem, plantas e animais em seu estado mais primitivo. Essa interpretação pode ser associada a conceito de perfeição, harmonia e pureza que esteja presente em algumas tradições religiosas. A ideia de um Adão espiritual que se divide em almas irmãs, representando a unidade no nível psicológico, pode estar vinculado a conceitos esotéricos que exploram as dimensões mais profundas da existência e da alma. A divisão em almas gêmeas, macho e fêmea, é um tema que pode ser encontrado em várias tradições esotéricas e místicas. Essa interpretação muitas vezes destaca a busca pela reunificação ou harmonia entre as almas gêmeas, simbolizando a busca pela completude e equilíbrio. Esse tipo de conceito é encontrado em várias tradições espirituais que enfatiza a jornada da alma e seu desenvolvimento. Em interpretações mais simbólicas, a diferenciação entre Adão, que é o masculino, e Eva, que é o feminino, é vista como uma representação da dualidade e da diversificação da existência. Esse afastamento da fonte pode ser entendida como uma jornada da unidade para a multiplicidade, com a criação assumindo formas mais diversas e complexas. O texto de Adão e Eva muitas vezes é interpretado como uma alegoria que aborda temas mais profundos, como a queda da unidade original para a dualidade e a experiência da vida terrena. A separação entre Adão e Eva pode ser visto como uma metáfora para uma jornada humana envolvendo desafios, crescimentos espirituais e busca pela reunificação. A ideia de seres arquiangélicos permanecendo como espíritos sem forma sugere uma existência mais abstrata e espiritual. Esses seres podem ser vistos como entidades mais elevadas no reino celestial. A distinção entre seres arquiangélicos e anjos, como os anjos sendo permitidos habitar no paraíso, sugere diferentes categorias ou níveis de seres celestiais. O paraíso é muitas vezes considerado um estado de perfeição divina. Essa abordagem pode estar alinhada em sistema de crença que procura descrever a hierarquia e a natureza dos seres espirituais em uma cosmologia específica. Essas interpretações podem variar amplamente entre diferentes tradições espirituais e filosóficas. A afirmação destaca a distinção entre diferentes níveis de manifestação na cosmologia ou visão do mundo apresentada. Parece sugerir que a manifestação física de minerais, plantas e animais estão confinados ao que você descreve como o mundo inferior da materialidade. Essa ideia pode ser interpretada de várias maneiras dependendo do contexto filosófico, espiritual ou religioso. Aqui estão algumas possíveis interpretações para isso, A distinção entre o mundo inferior da materialidade e outras esferas pode refletir uma visão dualista, onde a espiritualidade é considerada mais elevada do que a materialidade. Isto é comum em várias tradições filosóficas e religiosas. Pode representar uma visão hierárquica da criação, onde diferentes formas de vida ocupam diferentes níveis ou planos. Isso pode estar alinhado com o sistema de crenças que vem a evolução espiritual como um movimento em direção à transcendência da materialidade. A ideia de que a manifestação física está confinada pode sugerir uma visão da materialidade como limitada ou restrita em comparação com o estado mais elevado da existência. Então é importante notar que essas interpretações podem variar amplamente com base no contexto cultural, espiritual e filosófico. Então, voltando à escada de Jacó, na Cabala, a escada de Jacó é frequentemente associada à ascensão espiritual e à conexão entre o mundo físico e espiritual. Cada degrau
da escada representa um estágio ou nível de consciência. E os seres ao longo dessas escadas são vistos com diferentes manifestações da divindade. A ideia de uma cadeia de seres conectados sugere uma interligação entre todos os elementos da existência, desde os reinos mais elevados até os mais baixos, e essa conexão, essa interconexão, é um tema recorrente na Cabala, onde a busca pela unidade divina e o entendimento da estrutura cósmica são fundamentais. A referência a 4 universos distintos, que seriam os 4 mundos, que a gente já falamos lá atrás, e muitos vídeos tem aí falando sobre isso. A referência dos 4 universos distintos, correspondente aos 4 elementos divinos, sugere uma abordagem da cosmologia que está alinhada com certas tradições esotéricas e místicas, incluindo a Cabala. A ideia dos 4 elementos é uma concepção antiga que remota à filosofia grega antiga, e foi posteriormente interpretada e incorporada em várias tradições esotéricas e religiosas. Na Cabala e em algumas tradições místicas, os 4 elementos costumam ser associados aos 4 mundos, o plano da existência, aquele que nós acabamos de falar. Cada mundo representa uma dimensão diferente da criação, e os elementos são utilizados como símbolo para expressar característica específica dessas dimensões. Recapitular aqui e relembrar as pessoas que já leu algum texto desse canal, que a gente fala muito sobre os 4 mundos, né? Então os 4 elementos divinos e os universos correspondentes podem ser apresentados a seguir em uma interpretação cabalística. O mundo de Atzilut representa o mundo mais elevado e espiritual. É associado ao elemento fogo, simbolizando a luz divina e a energia espiritual. O nome do mundo é o mundo de Atzilut. O segundo mundo, que seria o mundo de Briar, refere-se ao mundo criativo e é associado ao elemento água. Representa a formação das formas e estrutura na criação divina. O terceiro mundo, que se chama o mundo da Yetzirah, esse mundo está associado ao elemento ar e representa o mundo da formação, onde as formas e padrões começam a se manifestar. E o quarto mundo seria de Asirá, representa um mundo mais baixo e material, associado ao elemento terra. Este é o mundo da ação física e manifestação tangível. Essa divisão em 4 mundos e elementos é uma maneira de entender a complexidade da existência e a progressão da criação, desde as esferas mais espirituais até as materiais, que é as mais densas. A noção de que a parte inferior de um reino superior é paralela à seção superior de um mundo inferior ressalta a interconexão e a continuidade entre esses planos. Pode-se interpretar isso como uma representação simbólica da harmonia e correspondência entre as diferentes dimensões da criação. Essa abordagem sugere que, embora esses reinos possam parecer separados entre sua natureza, há uma relação simbiótica entre eles, onde a influência de um plano afeta diretamente ao outro. Isso muita gente já sabe disso. Inclusive, se você tem certeza disso, entendeu? Afirma isso aí nos comentários para a gente começar a fazer uma pesquisa sobre isso. Isso reflete a crença de que todas as coisas são interligadas e que a compreensão e a influência espiritual transcende as barreiras aparentes. A conexão dos níveis mais grosseiros do mundo da formação e os níveis mais sutis do universo físico sugere uma correlação entre planos ou dimensões diferentes da existência. Essa abordagem é comum em tradições esotéricas, onde se acredita que diferentes níveis de realidade estão entrelaçados e influenciando-se mutuamente. Na Cabala,
e em outras filosofias esotéricas, a ideia de que os níveis mais grosseiros de um reino superior está relacionado aos níveis mais sutis do universo físico, que pode representar uma visão da interconexão entre as esferas espirituais e materiais. Essa interrelação sugere que as energias ou influências que se manifestam nos planos mais elevados têm reflexo ou correspondência nos planos mais densos ou planos mais baixos. Da mesma forma que ocorre nos planos mais sutis do universo físico, pode ter implicações nos planos mais grosseiros do mundo da formação. Essa visão pode ser expressa em termos de correspondências simbólicas, onde cada plano reflete aspecto específico da realidade global. A compreensão dessas correspondências é muitas vezes considerada uma chave para o entendimento mais profundo da natureza da criação e da jornada espiritual. Essa descrição destaca a interpretação ou a interconexão entre diferentes níveis ou região. Essa descrição destaca a interconexão entre diferentes níveis ou regiões da experiência, incluindo sonhos, aparições, fenômenos psíquicos, o reino psicológico e o reino espiritual. Essa abordagem reflete uma compreensão holística que descreve essa abordagem reflete uma compreensão holística que transcende as divisões convencionais entre o psíquico, o espiritual e o experimental. Algumas interpretações esotéricas e filosóficas sugerem que os fenômenos psíquicos, como sonhos e aparições, ocupam uma região marginal que existe entre o consciente e o inconsciente, entre o material e o espiritual. Essa área marginal muitas vezes é vista como um terreno fértil para a experiência que transcende as categorias convencionais. A ideia de que as seções mais elevadas do reino psicológico interpenetram as regiões inferiores do espírito ressalta a interconexão entre a psique humana e o domínio espiritual. Pode sugerir que a experiência psicológica mais elevada tem uma influência direta ou está entrelaçada com as dimensões espirituais mais profundas. Essas concepções frequentemente se aliam com tradições esotéricas que valorizam a integração e a compreensão holística da experiência humana, reconhecendo que a psique, o espiritual e o transcendental estão interligados ou grudado no outro. Uma visão cabalística da experiência como uma hierarquia de mundos que cada um baseado no modelo ciferótico do primeiro deles. Na Cabala, as sefirotes são as emanações divinas que formam a árvore ciferótica. Nós já falamos muito aqui sobre emanações ciferóticas. Vocês têm uns 10 vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Se quiser aprofundar, pode dar uma olhada lá. Um mapa simbólico da criação e da estrutura do universo. Cada sefira representa uma qualidade divina ou uma emanação específica da energia divina. E a inter-relação entre elas forma os diferentes planos ou o mundo da existência. A hierarquia do mundo cabalístico muitas vezes segue uma estrutura tríplice composta pelos mundos de Atzilurhan, Briar, e Etzilurhan e Asian, que estão associados a diferentes aspectos da criação. Representando o mundo da emanação, onde as Sefirot representa o mundo das emoções, onde as Sefirot se manifestam em sua pureza original, sem qualquer vestígio de materialidade, está associada ao elemento fogo. O mundo da criação, onde a divindade começa a se manifestar na forma de estruturas e formas mais definidas. Ela está associada ao elemento água. O mundo da formação, onde as formas e os padrões se desenvolvem mais completamente, está associado ao elemento ar. O mundo da ação ou material, onde a criação se manifesta fisicamente, está associado ao elemento terra. A ideia de que cada mundo subsequente é baseado no modelo sefirótico, a árvore ciferótica vertical, que representa a estrutura simbólica vertical, muitas vezes associado à árvore da vida. Nós vamos agora representar a estrutura simbólica vertical da árvore da vida verticalmente,
que muitas vezes é associada à árvore da vida na Cabala. O que significa o divino penetrando em cada nível? Indica que a árvore serve como um canal ou caminho para que o divino alcance e influencie cada nível ou esfera da existência. Essa visão sugere uma compreensão da criação como uma série de níveis interligados, como a árvore da vida funcionando como um meio pela qual a influência divina flui. A simbologia da árvore é rica em significado, representando não apenas a conexão entre o divino e o terreno, mas também a estrutura intricada da própria criação. Alguns pontos relevantes que vamos acentuar aqui. A função específica da humanidade, por exemplo, indica que, de acordo com esse esquema, a humanidade desempenha uma função única e significativa. Descreve a humanidade como um organismo consciente, sugerindo uma unidade coletiva como uma consciência compartilhada. A percepção do absoluto destaca que a função da humanidade é perceber ou compreender o absoluto, que pode se referir a uma realidade última, divindade ou princípio fundamental. Essa visão está alinhada com várias tradições filosóficas, espirituais e religiosas que atribuem à humanidade um papel especial na busca do conhecimento, significado e compreensão mais profunda da existência. Adão Kadmon refere-se a uma figura arquetípica associada à Cabala. É frequentemente considerado um ser cósmico ou um arquétipo humano primordial. Queda do Jardim do Éden faz alusão ao relato bíblico em que Adão e Eva, os primeiros humanos, caem do estado paradisíaco do Jardim do Éden após desobedecerem a Deus, ou o Criador. Casacos de pele simboliza a vestimenta que Adão e Eva usaram após a queda, frequentemente interpretado como um símbolo de encarnação ou entrada na materialidade. Encarnação refere-se ao processo de assumir forma física ou material, indicando que a humanidade, após a queda, experimentou uma manifestação mais densa. Esses símbolos são comumente interpretados em tradições místicas como representação de processos espirituais e transformações. A ideia da queda e da vestimenta de casaco de pele muitas vezes é entendida como a mudança do estado espiritual para o estado material, implicando na experiência da vida na forma física. A elevação do mundo físico sugere a ideia de transcender as preocupações puramente materiais ou físicos. Meios de evolução indica que há método específico ou processo de desenvolvimento que pode ser utilizado para sua elevação. Busca da autorrealização destaca o objetivo final como sendo a realização pessoal que pode envolver um entendimento mais profundo de si mesmo, propósito de vida ou um estado de consciência elevado. Essa perspectiva é consistente com muitas tradições espirituais e filosóficas que enfatizam a informação da busca interior, do crescimento espiritual e da transcendência das limitações percebidas no mundo. Experimentar cada nível da existência implica em uma jornada através dos diferentes planos ou dimensões da existência. Contemplar Deus através da percepção humana refere-se ao propósito final, sugerindo que a experiência humana é um meio para Deus se contemplar por meio da sua consciência humana. Autoconhecimento divino indica uma busca de autoconhecimento divino, onde a experiência humana é vista como um veículo para Deus conhecer a si mesmo. Acesso a 4 mundos indica que o ser humano tem a capacidade de experienciar e compreender os 4 mundos mencionados anteriormente, diferenciação das demais criaturas. Sugere que essa capacidade é exclusiva da humanidade, marcada com uma distinção entre os seres humanos e outras criaturas. Essa perspectiva pode ser alinhada com a concepção esotérica ou filosófica que enfatiza o papel único da humanidade na cosmologia e na busca espiritual. Homens e mulheres como microcosmo indica que tanto o homem quanto a mulher são considerados representações em pequena escala do universo ou da existência, contenção dos mundos internamente.
sugere que os indivíduos carregam em si mesmos os elementos ou princípios dos seus mundos, ou dos mundos do universo, ou dos mundos de Deus, possivelmente referindo-se aos 4 mundos mencionados anteriormente. Capacidade de alcançar além da realidade material implica que, devido a essa natureza microcósmica, os indivíduos têm a capacidade de transcender a realidade material. Essa perspectiva cabalística realça a ideia de que a compreensão e a prática espiritual pode permitir que os seres humanos acessem níveis mais elevados de existência para além do mundo material, penetrar nas mais íntimas das partículas, destacar a capacidade de compreender os elementos mais fundamentais da matéria, possivelmente referindo-se a níveis subatômicos, alcançar a mais distante das galáxias. Indica a capacidade de explorar e entender a vastidão do universo, desde as escalas mais pequenas até as maiores. Vislumbrar o paraíso e os 7 céus. Sugere a habilidade de contemplar ou entender dimensões espirituais e transcendentes. Essa visão reflete uma perspectiva ampla sobre a mente humana, destacando sua capacidade de explorar os mistérios do cosmos e, ao mesmo tempo, se envolver em reflexões espirituais mais elevadas. Estudo da humanidade em níveis coletivo e individual. Indica que tanto o entendimento das dinâmicas coletivas quanto das experiências individuais são relevantes no contexto cabalístico. Desenvolvimento como agente do absoluto. Refere-se à ideia de que o estudo e o entendimento da humanidade contribui para o desenvolvimento pessoal e coletivo como agente do absoluto, possivelmente aludindo ao papel ativo na realização do propósito divino. Essa visão está alinhada com a ênfase cabalística na jornada espiritual, na compreensão das sefirotes. Quem quiser saber mais sobre as sefirotes, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre especificamente das sefirotes, e na participação ativa na obra divina. Correspondência entre acima e abaixo indica que o que acontece em níveis superiores da existência tem uma correspondência ou reflexo no nível inferior e vice-versa. Observação para compreensão. Sugere que a compreensão do que ocorre no reino superior pode ser obtido observando o que acontece nos reinos inferiores. Operação sobre os mesmos princípios. Destaca que tanto os mundos superiores quanto os mundos inferiores seguem os mesmos princípios ou leis fundamentais. Esta visão está alinhada à ideia de que há uma unidade subjacente na existência e compreender os padrões em um nível. Essa visão está alinhada com a ideia de que há uma unidade subjacente na existência e compreender os padrões em um nível pode fornecer insight ou compreensão, sobre outros níveis. Então, gente, por aqui, por esse ponto aqui, vamos terminar esse vídeo que já está longo. Continuaremos num próximo vídeo falando agora sobre o corpo humano, que não deu tempo para falar nesse vídeo. Ok? Se vocês gostaram de plástico, você dá um like para melhorar a qualidade do canal, que o canal está um pouco baixo. Então vocês dá o like, se não for inscrito, se inscreve. E no mais é isso. Dá uma lida nessas coisas, vê o que é que vocês entenderam e não entenderam. Se não entenderam alguma coisa, escreva aí nos comentários. E que até o próximo vídeo, que vamos dar continuidade do corpo humano para frente, o corpo humano que está evoluindo. Então, até o próximo vídeo, e que a força da cabala fique com todos. Até a próxima. Ok.